e quem decide daí as nossas vidas são homens. Homens que votam a favor da reforma da Previdência e diz que a gente precisa se aposentar com 62 anos, quando que as mulheres ganham, em média, um salário mínimo para sustentar, e são as que mantêm, 80% são as que mantêm os seus lares. Eu fico pensando, se privatizar a Caixa Econômica e privatizar o Banco do Brasil, quantas mulheres serão demitidas, que são chefes de família? É dia 14 de março que a gente vai estar na rua lutando para que não aconteça o que aconteceu com a Marielle. Dia 18, Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, nas lutas, nas paralisações, nós mulheres vamos estar à frente. Olá, meu nome é Rita Lima, da Direção Nacional da Intersindical e também da direção do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo. Estamos começando agora mais um programa, Conjuntura em Movimento, produzido pela Intersindical, que vai ao ar todo domingo às 19 horas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também aproveite para deixar o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para ajudar a divulgar nosso programa. Estamos hoje aqui com a camarada Edileuza Fortuna, também da direção da Intersindical e do Sindsaúde de Santa Catarina. Olá, Edileuza. Olá, Rita. Que prazer ter você aqui, já agradecendo pela sua presença. Hoje a gente queria falar sobre os desafios das mulheres trabalhadoras, mas das mulheres em geral, diante dessa conjuntura, né, de tantos ataques, seja via reforma sindical, seja via reforma trabalhista e seja via o desmonte dos serviços públicos. O que você está achando sobre isso? Então, acho que é importante a gente salientar esse mês de março, que é o mês de luta das mulheres, de greves, de manifestações, e que as mulheres vêm resistindo há muito tempo. Por exemplo, a 2017, a greve geral ela começou com o 8 de março muito forte em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Com uma greve internacional das mulheres, que vieram com várias questões, trazendo problemas, desde problemas domésticos, problemas no trabalho, problema na educação dos filhos. Por quê? Porque a gente sente falta dos serviços públicos básicos, como a creche, para as mulheres deixarem seus filhos. O desemprego no Brasil afeta diretamente as mulheres, porque nós estamos, na maioria das mulheres, na prestação de serviço, como assistentes sociais, como domésticas, na enfermagem, na educação, e isso são salários precarizados que cada vez vem piorando mais a situação das mulheres. Então é um desafio. E eu acho muito importante a Intersindical hoje estar debatendo esse tema para a gente realmente nos organizar e incentivar as mulheres a se organizarem nos seus estados. Então, acho legal isso que você está falando, porque de fato a gente vê que a reforma da Previdência impactou profundamente as mulheres, né? Sobretudo as mulheres de classe com salários mais baixos, como por exemplo as trabalhadoras domésticas. A gente vê também que essa conjuntura também afeta, inclusive, né, os direitos à saúde, né, que eu gostaria que você falasse mais à frente. Mas também eu queria agora perguntar para ti, né, porque assim, a gente vem, como mulheres, né, disputando também os espaços públicos, né, na política, e nos sindicatos não é diferente. Eu queria também que você falasse um pouco da importância de nós, mulheres trabalhadoras, ocuparmos também esse espaço, apesar das dificuldades. A gente sabe que no Brasil, né, as mulheres ainda têm tripla jornada, e quando a gente se mete a ser militante, né, seja militante partidário, seja militante social, a gente tem ainda uma sobrecarga. E eu queria que você falasse um pouco como é a vida das mulheres nos sindicatos. Então, acho que a gente tem vários estudos, eu acho que a gente, inclusive, nos colocamos no desafio de organizar a revista das mulheres da Intersindical, que vai sair em breve, com esse relato, né, Rita? Que vai falar um pouco sobre a participação da mulher no movimento sindical. Há muitos anos, as mulheres vêm ocupando cargos nas direções dos sindicatos, na direção das centrais, que é como secretária, como cargos que não estão de destaque. Mas eu acho que isso a gente tem mudado, principalmente na Intersindical, a gente tem 50%
na cota, né, das mulheres, e as mulheres que a gente tem na Intersindical são porreta, né? Eu tenho falado muito isso, eu tenho maior admiração por ti, por a Nilza, e nem vale dizer nome, né? Porque a gente é muito boa mesmo. Mas o porquê? Porque a gente está lá na base, está trabalhando no dia a dia, é mãe, é mulher, é esposa, é militante, trabalha no nosso local de trabalho. Mas isso não se reflete na política, né? Mas voltando um pouquinho aos sindicatos, nós não temos nenhuma mulher na coordenação geral das centrais. Algumas camaradas, quando vão nas reuniões das centrais, elas reclamam que a maioria é homens e tem uma mulher. Isso não, apesar da nossa militância, isso não se reflete no dia a dia. Então a gente precisa incentivar as camaradas, as companheiras a participarem efetivamente nesses espaços. E na política é uma vergonha, né? É uma vergonha a participação. Tem sido incentivada, né? Tem as cotas aí que a gente vê, mas as mulheres não estão, apesar da gente ser maioria, a gente ainda não está ocupando efetivamente esses espaços. E quem decide daí as nossas vidas são homens. Homens que votam a favor da reforma da Previdência e diz que a gente precisa se aposentar com 62 anos, uma idade mínima, com 60% do salário, quando que as mulheres ganham em média um salário mínimo para sustentar, e são as que mantêm, 80% são as que mantêm os seus lares, e isso vem aumentando cada vez mais. São esses homens que dizem que na reforma trabalhista as mulheres têm que trabalhar em local insalubre e elas têm que dizer para sair do local insalubre quando estão grávidas. Isso. Então, né, são aberrações que a gente precisa estar reafirmando todos os dias. E ainda são desqualificadas em alguns momentos quando vão se colocar, por exemplo, no parlamento, várias vezes a gente assiste a verdadeiros absurdos de desrespeito, de desqualificação, porque é uma mulher que está falando, que está ocupando aquele espaço como se isso fosse proibido ou fosse privilégio dos homens. Então, de fato, essa é uma situação muito difícil que a mulherada precisa enfrentar, né? Seja agora denunciando, né, como foi denunciado no 8 de março, sem contar, né, o número exorbitante de feminicídio, que também faz com que as mulheres até temam sair de casa, né, para poder ocupar a política. Mas voltando ao sindicato, Edileuza, o que eu observo é que mesmo depois da discussão das cotas, né, dos 30% nas centrais, eu acho que é um avanço realmente a intersindical ter a paridade, né, isso é uma conquista importante, né, também uma conquista importante porque os homens que atuam na intersindical, né, já evoluíram nessa perspectiva, então não tivemos dificuldade em construir isso, embora ainda a gente tenha dificuldade para efetivamente ocupar e desenvolver as políticas. Mas também eu observo que em alguns sindicatos ainda a nossa participação é diminuída um pouco por causa da tripla jornada. E quando a gente consegue se colocar, como você disse, nós não estamos nos cargos mais importantes do sindicato, como coordenação geral, presidência, tesouraria, né? Via de regra a gente está em cargos que tem a ver com os cuidados, como se isso fosse uma coisa natural e uma vocação das mulheres. Quer dizer, não só a gente deve cuidar dos filhos, essa é a ideia, deve cuidar em todos os espaços, mesmo na política, quando a gente chega ao sindicato. Então, esse é um grande desafio que eu vejo, e acho que as mulheres da Intersindical têm feito esse debate. Como você disse na revista, a gente vai fazer seminários para discutir essa questão no sentido da gente avançar, né, na conscientização e também na disputa desses espaços. Esses espaços são nossos e os sindicatos e as centrais precisam ser cada vez mais espaço de homens e mulheres, para que de fato as pautas sejam defendidas e colocadas por nós, e não benefício ou sei lá o que, uma generosidade dos homens. Isso. Então acho isso muito importante o que você está trazendo para nós. Outra questão a gente trabalha 14 horas a mais toda semana que os homens. Tu trabalha na tua jornada no local de trabalho, tu vai para casa fazer os cuidados e na sobra tem a questão da mulher também estudar para se qualificar quanto militante. Uhum. O homem, ele não tem essa preocupação. Eu acho que isso vale um recado para os nossos companheiros.
de também incentivarem as mulheres, porque não basta você ser coordenadora geral da Intersindical. Você tem que ter o tempo para se qualificar, para estudar, para escrever o texto, porque a mulher até quer escrever o texto, mas ela teve o tempo para fazer essa leitura. Então, acho que isso é um incentivo importante que os nossos companheiros da Intersindical, dos sindicatos, precisam pensar também. E daí, assim, eu queria chamar a atenção para a importância da formação política, né? Então, você vê que as políticas elas precisam ser combinadas. Não basta conquistar a cota. É preciso conquistar também o espaço da formação política. Porque, de fato, para você dirigir, né, os sindicatos e estar em mesa de negociação, por exemplo, você precisa estudar. Né? E se a gente não tem esse tempo, porque além de tudo que a gente faz na vida, ainda tem a jornada do sindicato, a gente tem que ter tempo para produzir, para se preparar para falar, né, para poder escrever, né? E isso gasta tempo. E aí, de fato, a gente precisa ter esse espaço, inclusive, durante a jornada do sindicato. Então, Edeleuza, você é do Sindicato da Saúde. Como é que você está vendo essa questão do coronavírus, né? Que está esse terror no país, né? Toda essa problemática internacional afetando a economia. Como é que você está vendo isso? Quais são as condições que os hospitais hoje têm para poder atender essa situação? O que você acha disso? Eu acho que cabe aí um debate gigantesco, né? Que entra no modelo hospitalocêntrico, que entra na contratação de servidores e tal. Mas eu acho uma questão importante a gente não se apavorar com relação à questão do coronavírus. Ele vai afetar muito a economia, né, mundial, por conta que começou na China. Mas aqui no Brasil eu acho que é importante a gente pensar que os últimos governos vêm fazendo um sucateamento do serviço público e um sucateamento na saúde. A emenda constitucional 95, primeiro, acho que é reforçar isso. Para a gente combater o coronavírus no Brasil, a gente precisa revogar a emenda constitucional 95. Isso precisa ser o mote da campanha. E a defesa do serviço público, porque sem recurso para a saúde não tem como contratar trabalhadores, não tem como manter essas políticas públicas de saúde e educação, mas em especial de saúde nesse momento, e aí de educação, porque precisa orientar a população como combater o coronavírus, e ele vai afetar com certeza a economia. Então, o coronavírus ele veio no momento que nos favorece para debater o papel do serviço público no Brasil, Estado, porque esse governo e os governos anteriores vieram nesse desmonte de serviço público. A gente, servidor público, está pesando muito. Nós, servidores públicos, estamos sobrecarregando o Estado. Esse é o discurso. Esse é o discurso que vem pesando e a sociedade está acreditando, mas não existe política pública sem servidor público, não existe saúde pública, educação pública sem servidor público. Exatamente. E os países que têm uma qualidade na educação, que têm uma qualidade na saúde, que têm uma qualidade na segurança pública, eles têm um serviço público de qualidade. Então, por falar nisso, agora está aí em curso no Congresso, né, o desmonte do serviço público via, né, a reforma administrativa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, não só do ponto de vista geral, né, do Estado e o papel do Estado com relação a todas essas políticas públicas, mas também qual é o impacto que isso pode ter para a vida das mulheres. É isso que eu falei há pouco, mas eu acho que a reforma administrativa ela vem com vários ataques que o governo já vem criando essa fala para a população, né, para o senso comum. E aí a gente precisa rebater ponto a ponto. A estabilidade no serviço público, ela foi uma conquista da população. E a estabilidade significa qualidade no serviço. Qualidade no atendimento, qualidade na universidade pública, qualidade para o professor ter tempo para estudar, ele rebater realmente os ataques que vêm. Qualidade na saúde, porque você só vai ser atendida numa emergência de um hospital se tiver um profissional bem treinado. Sim. Uma UTI, você precisa de 1 ano e meio para treinar um trabalhador, um servidor para atender numa UTI, porque não é do dia para a noite que ele aprende. Então, a estabilidade é isso, significa essa qualidade no serviço. Quando ele fala que precisa... aquela questão do estágio probatório. Sim. A gente já tem avaliação. Rita, quantos anos tu é? Da avaliação, por desempenho. A gente já tem uma avaliação periódica. A gente tem como demitir servidor público, sim.
servidor público, trabalhador estatais, eles têm uma avaliação. O que o governo quer é nos perseguir. O que o governo quer é calar os trabalhadores e os servidores públicos que têm resistido e têm feito o debate nesses últimos anos. Então, que inclusive têm denunciado as condições de trabalho, porque se as condições de trabalho não são favoráveis, não tem atendimento de qualidade. Então ele quer calar os servidores, né? E obviamente buscando um modelo de atenção, né, à saúde pública por via das terceirizações. Eu não sei se você pode falar algo sobre isso. Sim, a gente falou em outro programa, a precarização nos contratos temporários, nos terceirizados, no modelo de contratação de terceirização por organização social, é a precarização na saúde, é a precarização na educação, é a precarização na segurança pública. E aí é o desmonte do Estado, né? O Guedes, quando ele fala e eles falam todo dia, né? Todo dia, servidor público é vagabundo, servidor público é isso. Eles nunca pisaram no hospital público, eles nunca pisaram numa universidade pública para saber a qualidade que a gente tem. As maiores pesquisas que vêm, elas vêm das universidades públicas, elas vêm dos institutos federais, elas vêm da Anvisa, entendeu? Então, a gente precisa colocar isso. E outra questão que a gente debatia no seminário de serviço público na última reunião da Intersindical é a gente também rebater a questão do salário. Isso. A questão do salário, né, Rita? Quanto é que eu ganho, fim de carreira, técnica de enfermagem, servidora pública estadual? Porque todo mundo pensa que os servidores públicos são marajás, né? Isso, que ganham fortunas. Qual é a hora quanto vale a hora-aula do trabalhador na educação? Gente, miséria. É uma miséria. Tem professor que não ganha o salário mínimo. E o professor que estuda muito para ser professor, porque é ele que forma os médicos, forma os advogados, é ele que é o profissional da formação. Então não pode ser mal remunerado. E aí, tu é trabalhadora já aposentada da Caixa Econômica. Isso. Eu acho que tu tem uma longa jornada para falar da defesa dos bancos públicos, das empresas estatais. A gente passou por uma greve dos petroleiros que falou exatamente disso. Se não fosse a política econômica da Petrobras, dolarizando, que já veio do governo do Temer, a dolarização da gasolina, do petróleo, a gente precisa fazer esse debate com a população. Por que a gente, hoje em dia, não tem mais tem poucas refinarias no Brasil? Sim. E a gente pega o produto bruto e manda para fora. Isso. Então, é esse debate que a gente precisa colocar para valorizar e para nos valorizar. É uma autodefesa. E é uma defesa do serviço para a população que a gente presta, né? Eu acho que o que a gente observa, e sendo, né, o trabalhador da saúde, o trabalhador da educação, o trabalhador estatal, como eu fui, né, porque sou aposentada da Caixa Econômica, o que a gente observa que o desenvolvimento social do Brasil e a redução das desigualdades passa por investimento do Estado em políticas públicas. E o principal investimento é, por exemplo, no fortalecimento do SUS, que é onde a classe trabalhadora tem um atendimento, né? E no fortalecimento das universidades, porque a educação precisa ser fortalecida para que, de fato, os outros direitos sejam reivindicados. E a gente observa também que são exatamente as empresas estatais que são a estrutura para desenvolver economicamente e socialmente o Brasil. Eu fico pensando, se privatizar a Caixa Econômica e privatizar o Banco do Brasil, quantas mulheres serão demitidas, que são chefes de família, e quantas mulheres trabalhadoras ficarão com o sonho da casa própria muito mais distante. Porque o banco privado não vai fazer isso, o hospital privado não vai ter, né, o desenvolvimento em pesquisa para tratar doenças. Isso tudo tem a ver com o fortalecimento do Estado. Sem o Estado forte, não forte nesse sentido, não o Estado forte na regulação da economia, né? Mas o Estado forte no sentido de promover as políticas públicas necessárias ao bem-estar do povo. Então, assim, eu fico muito preocupada com essa reforma, porque além dela estar culpabilizando, né, que os maus serviços, o mau atendimento do serviço público é responsabilidade dos servidores, e não é verdade. O servidor, ele não é culpado do mau atendimento, ao contrário, ele também é penalizado. A gente improvisa todo dia. E ninguém explica que, por exemplo, tem estados que os servidores estão com o salário congelado há um tempão.
Né? Então, que história é essa? Né? Precisamos dizer isso. E outra coisa, o Estado não está inchado, ao contrário. Né? A gente viu o desmonte, por exemplo, do controle a endemias, né, que foi promovido em outros governos, que faz com que dengue, sarampo, todas essas coisas que já tinham sido abolidas, falta de vacina, estejam colocadas. Então é necessário que a gente diga isso, mulherada, precisamos nos unificar, precisamos participar da política para que a gente melhore a nossa vida. E melhorar a nossa vida é exigir recursos públicos para a saúde, para a educação, e exigir também que o público seja fortalecido e não o privado. Porque o privado só vai visar o lucro, né? A apropriação do lucro privadamente. O público é para todos, é para todas, né? E a gente precisa estar presente nisso, né? Isso só conquistaremos isso se nós estivermos organizados e na luta. Então, acho que foi muito bom tu estares aqui, né? Para poder trazer essas informações, né? E a gente agradece muito, né? E estamos aí, vamos continuar nessa luta, porque afinal de contas, né, só a luta nos garante. Eu acho que é reforçar que o mês de março, 8 de março, organizado em todo o país, com certeza um sucesso. Dia 14 de março também, infelizmente a gente vai estar na rua lutando para que não aconteça o que aconteceu com a Marielle. E dia 18, Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, nas lutas, nas paralisações, nós mulheres vamos estar à frente, com certeza. Fazendo o que a nossa camarada lá atrás fez, que o Gabenário dizia assim, eu lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. É para isso que a gente está aí. É isso aí, vamos à luta.